Fala aí, tava vendo um vídeo aleatório aqui e decidi gravar esse vídeo aqui pra você, pra te dizer que não é tão difícil assim produzir conteúdo, se você realmente quiser. Por quê? Produzir conteúdo nada mais é do que você falar de algo que está acontecendo ou na sua vida, ou de experiências que você tem, ou na experiência e na vida de terceiros. Esses terceiros você pode pegar de livros, de filmes, de séries, né, das próprias redes sociais também, ou até mesmo aqui do próprio YouTube, né, de outros canais que você acompanha. Ou seja, quanto mais você se comunicar e mais você absorver de conteúdo, seja esse conteúdo bom, produtivo, ou seja esse conteúdo ruim, negativo, isso vai depender de você e da maneira com que você vai trazer a sua própria interpretação dos assuntos e como você passa isso para frente, certo? Eu sempre tive muita facilidade, independente do assunto que eu precisasse falar, para poder começar a conversar com as pessoas. Ou seja, quando eu ia fazer um trabalho na escola, por exemplo, eu não precisava de horas e horas para entender sobre aquele tema que a gente ia falar. Vamos pegar lá um exemplo na época de história, falando sobre o descobrimento do Brasil, né? E aí eu não sou muito bom de história assim, não vou lembrar exatamente o que eu falaria lá atrás, mas o tema era esse. Então eu precisava ali geralmente ali de 10, 15 minutinhos para me situar com o assunto e a partir dali eu conseguia desenrolar bem. Por quê? Porque eu entendi os pontos chave, ou seja, meio que os tópicos principais que você precisava saber sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Então acabava sendo um conhecimento superficial e até mesmo um pouco raso, sim, porém automaticamente eu me saía bem, porque eu trabalhava todos os pontos que o professor queria ouvir daquele grupo ou dessa apresentação individual, né? Então o que acontece? Quando você se propõe a fazer esse tipo de coisa, fica bem funcional e fica bem simples, fica bem fácil realmente você conversar com as pessoas, criar conteúdo, gerar assuntos. Por exemplo, esse vídeo aqui mesmo é um vídeo que eu decidi fazer aleatoriamente, sem roteiro, sem colocar tópicos, sem nada aqui em volta de mim e simplesmente liguei a câmera e vim fazer. Sim, eu sempre gostei de criar conteúdos assim e muitas das vezes eu nunca tive alcance suficiente, visibilidade suficiente, comentário suficiente, interesse suficiente de outras pessoas que viessem assistir. Porém, eu sempre buscava fazer o quê? Prestar atenção dentro do meu vídeo. Então, eu corrigia os pontos que eu errava, corrigia as coisas que eu falhava, corrigia dependendo um passo que eu dava que eu pensava, não era para eu ir nesse caminho. E aí eu mudava essa rota para poder fazer algo mais funcional, certo? Hoje, qual que é o grande problema, por exemplo, eu gravar vídeos na horizontal aqui na minha casa, né? O único ambiente realmente fresco da minha casa é o meu quarto, certo? Só que no meu quarto eu precisaria ligar o ar-condicionado. Esse ar-condicionado ele tem um barulho, então automaticamente eu precisaria de um microfone que tivesse um abafador de ruído para melhorar a qualidade do meu áudio que eu trago para você. Porque se você não tem uma qualidade de edição, algo desse tipo, que geralmente os YouTubers, né, pessoas que criam conteúdos aqui dentro da plataforma, colocam nos seus vídeos, você precisa ter uma qualidade de áudio boa. Ou seja, tudo que eu faço hoje, eu faço através do meu iPhone, certo? Hoje eu sou dono de um iPhone 12 e a comunicação, o vídeo, tudo é através dele. Então não tem nada além disso para poder me auxiliar e performar melhor aquilo que eu quisesse trazer aqui para vocês. Só que esse é o segredo. Muitas das vezes você espera demais ter todos os recursos para você começar a gerar algum tipo de conteúdo, criar alguma coisa e tudo mais. Por exemplo, eu selecionei uma rede vizinha, aquela que tem vídeos mais curtinhos, e todos os dias agora eu estou me propondo a criar vídeos lá. Tem dia que eu acordo, já gravo um vídeo que eu acordo, depois já pego uma trendzinha lá para poder fazer, aí faço um videozinho aleatório de alguma coisa, porém com um detalhe em todos eles, minha própria personalidade. O que isso significa? Significa que, ao invés de eu ficar modelando as pessoas que já deram certo, a maneira com que já fizeram, a forma com que eles trazem os seus vídeos, eu crio o meu conteúdo do meu jeito. Sim, isso é extremamente fundamental. Porque a partir do momento que você tem autenticidade, você se destaca, seja dentro daquela bolha pequena que você está atingindo momentaneamente, ou quando você crescer, esse grande público que você vai alcançar. Por quê? Digamos que você tem pessoas que são
extremamente, vamos dizer assim, capazes de influenciar alguém. Exemplo, a Virgínia Fonseca, o Whindersson Nunes, vamos pegar, sei lá, um jogador de futebol aí, cara, Cristiano Ronaldo, essa rapaziada. Do que vai adiantar? Primeiro, você talvez não seja bom de futebol. Então, seguir o mesmo caminho do Cristiano Ronaldo, mais difícil para você. Talvez você não é um cara que se dá muito bem na comédia, né? Não é um cara que manda muito ali no stand-up, alguma coisa desse tipo. Você quer trazer assuntos um pouco mais sérios. Então, talvez a linha Whindersson Nunes também não vai te atender tão legal. E a Virgínia, pô, é uma pessoa que tá sempre antenada, ligada nas redes, que não sei o que, tal. Digamos que você também não tem esse tempo todo para estar acompanhando tendências das coisas que a internet vai te trazendo. Ou seja, só porque esses três não se encaixam naquilo que você queria criar, você vai deixar de fazer seu conteúdo? Não. A questão é, seja você. Às vezes você hoje é uma pessoa que trabalha no mercado e você ganha um salário mínimo e a sua rotina é trabalha 6 e folga 1. Talvez hoje a sua rotina seja essa. Digamos que você pegue 2 horas da tarde e saia 10 da noite, 11 da noite. Um exemplo. Porque tem o seu período de sair de casa, digamos que você mora longe, precisa pegar um ônibus, então dependendo da distância ali. Você vai precisar sair de casa 1 hora da tarde, vai chegar em casa umas 11 da noite, se você sair às 10. Um exemplo, vamos colocar 1 hora de ida, 1 hora de retorno para sua casa. Né? Então você tem o seu período ali da manhã para você fazer suas coisas, né? Porque você tem que dormir, digamos que você é uma pessoa que tem hábito de acordar cedo, então você vai acordar, sei lá, 7 horas da manhã. Vou dar um exemplo aqui. Ah, eu queria produzir conteúdo. Então o tempo que você tem é na parte da manhã. Só que na parte da manhã você não tem que produzir só os seus conteúdos. Você não tem só que fazer seu vídeo, você tem que viver sua vida, certo? Porque você vai ter que arrumar sua casa, você vai ter que lavar uma louça, você vai ter que fazer alguma coisa para você comer, de repente preparar sua marmita para você levar, né, para o seu almoço. Ou seja, você tem diversas outras coisas para você poder gerar. Então imagine você ter que tirar o seu tempo, que já é relativamente pouco, né, devido à sua carga horária grande que você tem do seu trabalho, e geralmente no domingo, que é o seu dia de folga, acho que a última coisa que você vai querer é ficar gravando vídeos, né? Talvez você vai querer tirar um momento ali para ir numa praça, para ir tomar um sorvete, né, para ir comer alguma coisa diferente, né, ou de repente se encontrar com amigos, bater um papo, rever a família, né? Seria algo mais ou menos essa base. Pelo menos era isso que eu fazia quando eu trabalhei no comércio, mais ou menos nesse regime de uma única folga na semana, né? Geralmente eu sempre tirava nessa base. E o meu tempo era ainda maior, porque eu trabalhava e estudava, então eu demorava muito mais tempo na rua do que esse exemplo que eu dei aqui. Então meu tempo era ainda mais curto do que isso, certo? Então qual que é a questão? Você às vezes não vai ter tempo para parar para aprender a editar vídeo, para aprender a legendar vídeo, para aprender a criar roteiro, a formular o que está dentro do pixel certo para você poder trazer um conteúdo específico para cá. Cara, mas o meu celular, cara, ele não grava em HD. Meu celular ele grava em 480. Ótimo, grava em 480 pixels. Essa que é a ideia. Não, cara, mas eu vi que 1080 pixels, que é HD, é muito melhor. Sim, pode ser melhor. Só que a questão é, qual recurso que você tem hoje? O problema maior das pessoas é não saberem lidar bem com os recursos que elas possuem agora, nesse momento. Significa que você vai ter para sempre um celular que só vai ter 480 pixels? Não. Só que para isso, você precisa botar a cara e arriscar. E pouquíssimas pessoas decidem arriscar. Sabe por quê? Porque hoje o mundo está repleto de pessoas que precisam, almejam e querem a todo custo a perfeição. E adivinha, a perfeição não existe. Não importa se você tem o melhor celular, a melhor equipe, os melhores equipamentos, o vídeo pode ficar extremamente excelente, mas ainda vão ter falhas. Você ainda não vai estar 100% satisfeito com o resultado daquilo. A menos que você realmente olhe e fale, cara, legal, hoje eu utilizo todos os recursos que eu possuo e é esse o resultado que eu consigo gerar. Beleza. A partir dali você se dedicou, você se esforçou, você deu o seu máximo. E é isso que as pessoas hoje não conseguem. Elas sempre fazem o mínimo e querem o máximo dos recursos. Ou seja, elas querem extrair tudo que está externo, mas internamente ela não coloca nada.
Por exemplo, como é que você vai saber conversar com diversas pessoas se você só viver falando de um assunto? Por exemplo, digamos que você só fale de futebol. Então, dentro da área do futebol, você vai desenrolar bem, você vai conversar sobre tudo relacionado a isso. Só que se você precisar conversar, por exemplo, sobre filmes, você não tem base nenhuma. Significa que você precisa ser um cinéfilo nato, gostar pra caramba de filmes e consumir séries. Não. Só que se você se deixar levar um pouquinho para outros lados também, buscar aprender um pouquinho mais. Pô, mas eu não gosto de ler. Tem a opção de vários audiolivros que você pode ouvir. Eu mesmo, por exemplo, não consigo parar, pegar um livro para poder ler. Então eu uso audiolivros para isso. Né? Para eu fugir um pouco dos vídeos curtos e rápidos das outras plataformas, o que eu faço? Eu paro às vezes para assistir um podcast, que às vezes tem 2, 3, 4, 5 horas. Né? Já escutei podcast de 6, 7 horas aqui. Geralmente eu coloco ele na velocidade 2, né? Porque daí encurta a metade desse tempo. E eu posso ir fazendo outras coisas ali e consigo absorver bastante coisa desses podcasts. Aprender alguma informação legal, trazer alguma característica interessante que eu possa incrementar para o meu dia a dia, né? Ou simplesmente um fato a mais para dentro, né, do meu espaço de vida que eu posso compartilhar com alguém. É exatamente isso que você tem que fazer. Você viu como o tempo passou rápido? Olha só, já tem mais de 11 minutos que eu estou aqui falando. Então é extremamente tranquilo. O que você precisa? Pegue e faça. Apenas comece. Não precisa se punir, se culpar e falar, cara, tudo meu é horrível, não vai dar para fazer. Não tem. Só faz. Seja consistente na sua criação, sabe? E eu tenho certeza absoluta que você pode não atingir tudo o que você quer, mas você com certeza vai se tornar muito melhor do que você era quando começou. Tamo junto, beijo grande, forte abraço.